nome, praticamente eu nasci com ele. Tá? Então, só me conhece por esse nome. Estaleiro do Pulpo, Estaleiro do Pulpo. É a referência da cidade. Graças a Deus. Pela seriedade, pela vontade, de fazer o que gosta, bem feito. Tá? Um clube colocado no número 1, que tem os colegas também que são bom, atividade. E nós temos aqui, cara, praticamente vai ter tuba. São poucos estaleiros hoje funcionando. Mas quando eu comecei a trabalhar, o que dava a cidade era estaleiro. Na época dos engenhos. Estaleiro de construção naval e engenho de cana. Porque não sei se vocês sabem, na época, os estaleiros, as construções navais, era que carregava praticamente o Pará nas costas. Vamos no convés, vamos falar assim. Então, este rio é minha rua. Ele não existia balsa, não existia estrada. Então, tudo era por barco. Não tinha. A Amazônia levava e trazia, tudo era barco. Não tinha outro meio de transporte. Hoje não. Hoje, claro, já tem estrada, tem as ferroboas estão entrando, né, que é ferro, o alumínio está entrando, a fibra está entrando. Quer dizer, está dividindo a matéria-prima, madeira, fibra, alumínio e ferro. Tá? Mas a tradicional mesmo é a madeira, que todo mundo gosta. Né? É pelos artesãos navais. Né? Vamos falar assim, artesãos navais. Tu sabe que vai ter tuba hoje, depois que houve, vou falar um pouco do Festival de Miriti, por exemplo. Né? Por resgatar aqueles artigos de fundo de quintal e ninguém conhecia. Hoje os talentos desse pessoal estão mostrando para o mundo. Né? Queríamos ser a capitã naval. Mas infelizmente hoje a capitã naval não é mais como era antigamente. Né? Você entrava no estaleiro, você via as pessoas de 20, 25 anos trabalhando. Não, você via basicamente pessoas só de 50, 60 anos trabalhando. Por quê? É uma profissão que ela está assim, não vou dizer assim que ela vai acabar, mas ela está diminuindo lentamente. Lentamente. Por que eu penso assim? Porque eu sou da área. Por quê? Falta de incentivo para o jovem, apoio, né? Que a nossa própria cidade talvez não olhe esse lado. Porque não sei se tu sabe, cara, tu mora aqui há muito tempo, e vocês também, né? Você aqui em Abaetetuba, quando tem uma cultura para você preservar, ninguém olha. Quando acaba, que a pessoa tenta resgatar, mas fica um pouco difícil. Você resgatar uma cultura que já se perdeu. Fica mais difícil. Se você manter pelo menos uma para contar. Porque quando se fala em turismo, você tem que ter o que mostrar para as pessoas que vêm de fora. Não é verdade? Nós temos ali, por exemplo, terminal rodoviária. Olha aí como é interessante isso aqui. Você monta um telão e mostra o que a cidade tem. Porque lá é um lugar de muito fluxo de pessoas. Gente que não é daqui, tá? Mas tem pessoa que só passa aqui para mudar de ônibus. Mas ele vê uma coisa interessante, eu vou voltar nessa cidade, eu quero conhecer isso aqui. Não tá me entendendo? Isso que acontece aqui. Vai gerar emprego, vai gerar renda. Quer dizer, quando você fala em turismo, você tem que agregar. Então, no sentido de mostrar que pelo menos a ruína do Pacheco lá que está no meio do mato, vai ver lá? Já. Pelo menos manter lá. Se não restaurar, mas você fica lá. Mas para esse contexto, e falar quem é o proprietário, olha, não deixa ficar assim. Te paga o chip, te manter para não deixar quebrar mais isso. Tem as donas, tem as máquinas de engenho lá, ainda. Quer dizer, preservar, para a gente mostrar para as pessoas que nunca viram. Construção naval na minha época. 100% artesanal. 100% artesanal. Você não tinha uma ferramenta elétrica para nada. Hoje não, já está mais fácil. 70% de mecanizado. Ficou melhor. Mas na época não. Se você vai, isso que é carpinteiro mesmo. Porque era tudo na base da mão. Sim. Na base da mão. Senão, quer dizer, hoje, você vê no estaleiro, você que obra interessante, que obra bonita. Né? Vê logo na sua mente, poxa, isso não pode acabar. Tá, então a gente está aqui hoje para entender essa riqueza amazônica e fazendo uma vivência no estaleiro do Mestre Cuca, que tem reconhecimento internacional na construção de escunas, tem
reconhecimento nacional e local, né, da microrregião aqui, na construção de barcos grandes como esses aqui, na construção de barcos médios, de pequenos e de pequenos portes. Né. E a carpintaria naval, comandante, que é o que ele está descrevendo aqui para a gente, Saldemar, mestre Cuca, ele está iniciando falando um pouquinho da origem, de como era antes, sem todo esse aparato tecnológico, né, e esse ferramental hoje que nós temos. Então, o estaleiro do Cuca, ele tem essa essência histórica, né, ele é da época em que Abaetetuba era considerado um berço, né, uma escola de estaleiros. Hoje existem apenas 2 ou 3, e esse aqui é o renomado, né, conhecido internacionalmente. Então nós estamos com um proprietário aqui, falando um pouquinho sobre essa vivência amazônica. Mestre, fale pra gente hoje, como é que se dá a carpintaria naval nos dias de hoje? Já fez uma abordagem... Cara, aquilo que eu te falei, ela hoje não é igual, como eu te falei no começo, né? Hoje ela tá mais lenta, mais lenta, muito mais lenta, né? Até falta de mão de obra, como eu te falei. Tem pessoas que não se interessam, né, na carpintaria, porque muitas vezes, pelo menos, eu, da minha família, o Alex e meu filho não quis. Trabalha comigo, mas já na administração, mas na mão da massa não. Né? Tenho 2 irmãos, um já aposentou, o Jeca também ainda está nativa. Né? Tenho um filho de criação também, que já está nativa, e um sobrinho, filho desse meu irmão que está aposentado, está nativo. Mas acho ninguém. Da minha família parou. É importante passar, né? Como a gente justamente. É uma técnica passada de pai para filho. Então, mestre, descreva pra gente os momentos, por exemplo. Tem um momento onde chega a madeira, um momento onde a madeira é plainada, onde a madeira é cortada. Sempre vai ter tuba, sempre tem, a gente vê, vai ter tuba no noticiário, a ver as coisas ruins, né? Uma das vezes tem coisa muito boa que a gente tem que tirar proveito. Se for sinal, aqui, como nós aqui, vai ter, aqui, saiu do fogo aqui, já levou, o nome de abriu pra fora. Sim. Eu tenho aliás, 2 barcos na Colômbia, inclusive um Percantino daqui. Inclusive vocês viram um barco todo rústico, um barco... Nós fizemos uma reportagem aqui, desse barco aqui. Não vai para aqui, ano passado. Final do ano passado foi. Fui na Colômbia. Aí eu fiz 2 barcos na Colômbia, o Bocaneiro, o Bercantim, tem 2 barcos em Paraty, feito por aqui foi pra gente também, tem em Angra, tem em Fortaleza, inclusive eu já passeei, meu pai e minha mãe fazendo uma viagem turística, passeamos lá no passeio de escuna em um dos barcos produzidos aqui. A gente acabou reconhecendo o barco, porque aqui, como a construção leva em torno de 1 ano ou mais, né? A gente reconheceu o barco aqui, quando chegamos lá para passear, o barco estava lá. A escuna, muito interessante. Então a gente, graças a Deus, o nome já vai ter falado desse lugar aqui, e também fala muito bem da gente aqui. Esse pessoal vão lá e voltam. Conhecimento, volta aqui, tem contato com a gente direto. Isso. Vamos parabéns. Se ainda está funcionando os estaleiros, não, tá jogando um apoio aí, cara. Enquanto eu estiver vivo, tô tocando. Pode ver, eu tô com 67 anos de idade. Muitas. Até minha mãe, meu filho fala, não, isso aqui eu acho que eu gosto. Tá entendendo? Sim. Eu não sou mais aquele de pegar já no pesado, mas eu fico direto. Eu acordo no mesmo, 5 horas mais tô acordado. 6 horas tô andando aqui no estaleiro. Né, e supervisão pros outros. Eu sou o último que entra em casa. Aí eu entro pra almoçar meio-dia, eu trabalho aqui, ó. Mas eu meio-dia em almoçar. Aí de tarde eu vejo 7 horas, eu entro em casa, que eu vou tomar banho, entendeu? Mas aqui, a famosa que, sabe, tá no sangue, não consegue largar isso aqui. Não consegue. Não tem vida. Olha, esse barco aqui, ele era um barco curto. E foi trago no meio, o barco esticado aqui, ó. Mostra aí esse barco. Aí foi emendado bem no meio, ó. Essa parte foi emendada aqui, ó. Esse barco, mas ele era bem curto aí. Esse barco, ele foi cortado ao meio, é isso mesmo, mestre? Isso, ele foi cortado ao meio. E aí... Foi cortado ao meio, foi aumentado 5 metros no meio aqui. Foi trocado aqui
Aí puxar da frente e ficou o meio, para fazer um cavernar no meio dele.